Capítulo 3º. Das infrações disciplinares. Artigo 7º. O representante comercial, no exercício de sua profissão ou atividade, está sujeito ao dever de disciplina, pautando suas atividades dentro das normas legais, dos deveres éticos e das resoluções e instruções baixadas pelo Conselho Federal e pelo Conselho Regional no qual se encontre registrado. Artigo 8º. As faltas cometidas pelo representante comercial decorrentes de infrações das normas disciplinares são graves e leves, conforme a natureza do ato e circunstâncias de cada caso. Parágrafo 1º. São consideradas leves as faltas que, não sendo por lei consideradas crime, atentam contra os sentimentos de lealdade e solidariedade naturais da classe, contra os deveres éticos, e contra as normas de fiscalização da profissão, previstas na lei e nas instruções e resoluções dos conselhos, entre os quais: alínea A. Deixar de indicar em sua propaganda, papéis e documentos o número do respectivo registro no Conselho Regional. Alínea B. Negar a quem de direito a apresentação da carteira profissional ou do certificado de registro. Alínea C. Desrespeitar qualquer membro ou funcionário do Conselho Federal ou Regional no exercício de suas funções. Alínea D. Agir com desídia no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de representação comercial. Parágrafo 2º. São consideradas graves as faltas que a lei defina como crime contra o patrimônio, tais como furto, roubo, extorsão, apropriação indébita e estelionato, crime contra a fé pública, como de moeda falsa, falsidade de títulos e papéis públicos e outras falsidades, o de lenocínio, e os crimes punidos com a perda de cargo público. Parágrafo 3º. São ainda consideradas graves as seguintes faltas: alínea A. Oferecer, gratuitamente ou em condições aviltantes, os seus serviços, ou empregar meios fraudulentos, para desviarem proveito próprio ou alheio à clientela de outrem. Alínea B. Anunciar imoderadamente, de modo a induzir em erros representados e concorrentes. Alínea C. Aceitar a representação comercial de representados concorrentes, salvo quando autorizado por escrito. Alínea D. Divulgar ou se utilizar, sem autorização, violando o sigilo profissional, de segredo de negócios do representado que lhe foi confiado, ou de que teve conhecimento em razão de sua atividade profissional, mesmo após a rescisão de seu contrato. Alínea I. Divulgar, por qualquer meio, falsa informação em detrimento ou prejuízo de colega seu. Alínea F. Promover a venda de mercadoria, que se sabe ter sido adulterada ou falsificada. Alínea G. Dar ou prometer dinheiro ou outro interesse a empregado de concorrente, para que falte ao dever ou emprego, proporcionando-lhe vantagem indevida. Alínea H. Receber dinheiro ou outro interesse ou aceitar promessa de pagamento ou recompensa para, faltando ao dever de lealdade para com o representado, proporcionar à concorrente do mesmo vantagem indevida. Alínea I. Negar aos conselhos regionais, e ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais, a colaboração que deva ou lhe for pedida, nos termos da lei, ou em função de sua qualidade de representante comercial. Alínea J. Promover ou facilitar negócios ilícitos, bem como quaisquer operações e atos, que prejudiquem a fazenda pública. Alínea K. Auxiliar ou facilitar, por qualquer modo, o exercício da profissão ou atividade, aos que estiverem proibidos, impedidos ou inabilitados. Alínea L. Deixar de efetuar o pagamento de suas contribuições ao Conselho Regional no qual esteja registrado. Capítulo 4. Das sanções administrativas. Artigo 9º.
As faltas leves são punidas com advertência, sem publicidade ou com multa até a importância, equivalente ao maior salário mínimo vigente no país. As faltas graves são punidas com suspensão de exercício profissional, até 1 ano, ou cancelamento de registro, com apreensão da carteira profissional. Artigo 10. Embora a aplicação da penalidade disciplinar independa da ação civil ou penal, a condenação em processo criminal do representante comercial, por delito capitulado como falta grave neste Código, importará em cancelamento de seu registro, tão logo a sentença condenatória do juízo criminal passe em julgado. Parágrafo único. Em faltas de extrema gravidade, nas quais não concorram motivos atenuantes, a suspensão do registro poderá ser aplicada, preliminarmente, em caráter preventivo ao iniciar-se o respectivo processo. Artigo 11. Nas faltas leves, sendo o infrator primário, a penalidade será de advertência. Em casos de reincidência, será aplicada pena de multa até a importância, equivalente ao maior salário mínimo do país. Parágrafo 1º. A prática constante de faltas leves, cuja reincidência sucessiva evidencia a incompatibilidade do infrator para com o exercício profissional, importará na aplicação da penalidade de suspensão até 1 ano, e, por fim, na do cancelamento do registro profissional. Parágrafo 2º. Considera-se reincidência, para os efeitos deste artigo, a repetição de falta leve já punida antes, dentro de 2 anos, contados da data em que houver passado em julgado a decisão anterior. Artigo 12. Quando a infração for punida com a penalidade de multa, o seu não pagamento no prazo de 30 dias a contar da decisão transitada em julgado, importará na aplicação de penalidade de suspensão do exercício da profissão, sem prejuízo da cobrança judicial. Artigo 13. A penalidade de suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, podendo ser dosada de 1 mês a 12 meses, conforme a intensidade da falta grave ou das circunstâncias de que o ato se revestiu. A inobservância dessa interdição importará no cancelamento do registro profissional. Artigo 14. A penalidade de cancelamento do registro acarreta a perda do direito de exercer a profissão em todo o território nacional, motivo pelo qual a decisão condenatória passado em julgado será comunicada a todos os conselhos regionais. Parágrafo único. Aplicada a penalidade de cancelamento de registro, o Conselho Regional divulgará pela imprensa sua decisão. Artigo 15. As penalidades impostas, mesmo de advertência sem publicidade, serão anotadas na ficha de cadastro do infrator. Não será feita anotação, todavia, na carteira profissional ou no certificado de registro. Artigo 16. O exercício da representação comercial, por quem não esteja habilitado na forma da lei, constituindo delito de contravenção penal regido por lei própria, será comunicado por qualquer interessado ao Conselho Regional, que dele dará conhecimento à autoridade policial, para a instauração do competente inquérito.